Boa noite, pessoal. Vamos iniciar uma live nesse momento muito especial. Estaremos recebendo aqui Rogério Romero, um dos principais atletas e gestores. O Rogério já chegou aqui, nós já estamos inserindo ele no bate-papo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Matheus. Tá bom? Tudo ótimo, escutando, beleza aí? Tranquilo? Tudo bem. Tá jóia? Tudo ótimo. Rogério, queria imensamente agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui nessa noite, conversando comigo numa live. Você que é um atleta, foi um atleta extremamente importante para o cenário esportivo brasileiro e internacional, e hoje desempenha um processo de gestão, né, em clube, e também já teve uma experiência no setor esportivo e, por sinal, muito importante para o desenvolvimento do esporte, do estado de Minas. Então, para mim, é um momento de muita felicidade estar podendo conversar um pouquinho com você. Estou colocando aqui o nosso tema na live, para o pessoal que entrar saber o que está acontecendo. Então, eu queria te agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Eu agradeço o convite aí, Matheus, já cumprimentar aí o Taveira, que entrou aí também. Vamos ver se ele não fala nenhuma besteira aí, né? Mas isso aí não tem problema, não. Você tem tanto crédito na praça que se você falar besteira, já passa por cima. Não, vamos embora aí, compartilhar um pouquinho das histórias aí, tirar algumas dúvidas aí que tiver. Mandar um abraço pro Taveira, que fez essa interlocução, fez o seu agenciamento. Você tá bem de agente, viu? Tô, né? Há controvérsia, há controvérsia. E olha só essa moral, um dos maiores gestores e coaches do mundo brasileiro, Joel J, entrando na nossa live. Olha só pra você ver. Eu acompanho esse cara aí, ele é fera. Demais. Realmente se deu. Tá uma referência aí. Ô Romero, e vamos lá, vamos começar, porque uma hora aqui passa rapidinho, na hora que você olha, puxa vida, já estourou. Quem é o Rogério Romero e como começou a carreira no esporte? Cara, o Rogério Aoki, tem a Aoki no meio aí, um japonês, Romero, apesar do Romero aí que muita gente chama, Romero vem aí dos cariocas, né, que chamam de Romero, mas é Rogério Aoki Romero. Eu sou londrinense, comecei nadando lá, sou quarto de 5 filhos, então segui a carreira ali e acabei me aperfeiçoando, me dediquei bastante e acabei tendo a honra de participar de 5 Jogos Olímpicos representando o Brasil. Então, desde 91 praticamente eu estou aqui no Minas Tênis Clube, de alguma forma ou outra, né? Depois a gente vai tocar um pouco nesse assunto aí, mas é uma vida inteira aí dedicada à natação e ao esporte. Ô Rogério, e como foi a natação? Você já resumiu aí bem, mas como foi a natação? Como que a natação teve vida em você? O Sérgio, mandar um abraço para o Sérgio aí, que também entrou aí, o técnico da ponta aqui do Minas Tênis Clube. Cara, foi a família, né? Eu acho que família é um pilar que te sustenta, principalmente nas horas ruins, né? Então, você ter aquele suporte para ter uma família que te garanta, que te dê um respaldo. E eu tive essa felicidade deles investirem no esporte sem nenhuma pretensão de sair alguma pessoa como, né, uma carreira tão longeva como a minha, mas sabendo dos benefícios do esporte. Então, só tenho que agradecer a Dona Odete e seu Joaquim aí por essa visão, né, lá atrás, né, de investir no esporte para todos os seus filhos. E aí eu acabei vindo para cá, tive uma passagem no governo e agora estou no Minas Tênis Clube como gerente de esportes. Ô Rogério, e como foi chegar para representar o país em Jogos Olímpicos?
Antes, cumprimentar aí o meu secretário, Thiago Lacerda, está nos prestigiando também aí. Cara, os Jogos Olímpicos, para quem não teve oportunidade de participar, assim, é difícil de explicar o que é, né? Assim, eu não posso imaginar o que é uma medalha olímpica, você, assim, mas convivi com alguns atletas que chegaram ao pódio olímpico, então é uma experiência única, experiência fantástica. Tanto que lá atrás, com meus 18 anos, aí eu participei da minha primeira Olimpíada em Seul, fui para a minha primeira final olímpica e falei, nossa, esse negócio é bom demais, já fui traçando ali para Barcelona em 92. Então, claro, a gente trouxe aqui, teve uma experiência bem bacana aqui na Rio 2016. Quem teve oportunidade de assistir, de presenciar um pouco lá, tanto os Jogos Olímpicos quanto o Paralímpico, já deu para ter uma sensação, mas participar como atleta, lógico que tem um outro sentido. Então, os Jogos Olímpicos, para mim, foi sempre um alvo, um objetivo aí a cada 4 anos. Claro que nos últimos 2 ciclos olímpicos, vamos dizer assim, eu já nem almejava tanto objetivo a longo prazo, porque eu já estava velho, vamos dizer assim, para o esporte. Infelizmente, minha carreira foi bem consistente aí para eu chegar no berço dos Jogos Olímpicos da era moderna, que é Atenas, né? Felizmente não foi no centenário, mas 8 anos depois, 2004, eu tive essa oportunidade de participar lá da Olimpíada. Entrou mais um atleta olímpico aí, Teófilo Laborde. Esse aí é fera também, grande amigo. Gosto muito do Teófilo. Mandar um abração para ele aí. Ô, Rogério, e como que foi o processo, assim, para você chegar na Olimpíada? Você passou por projetos, por clubes, deve ter começado numa escola. Quando que você percebeu que era a natação, que era o caminho que você queria seguir como atleta, e você traçou como meta participar desses grandes eventos esportivos do mundo? Essa pergunta é interessante. É difícil para uma cidade, se é do interior também, né? É difícil para uma pessoa do interior ter vislumbrar alguma coisa, mesmo que seja no futuro distante, alguma coisa impactante, vamos dizer assim. Em Londrina eu tive, de novo, uma felicidade, uma sorte de encontrar um treinador que realmente vislumbrou ali em mim algum talento, alguma coisa que ele viu de diferencial. E, na verdade, quando ele estava saindo, ele estava indo para um outro clube em Florianópolis, ele me indicou para ir para o Clube do Golfinho, que é um clube em Curitiba que já não existe mais, que na época era bem conceituado, tinha um treinador que depois também foi técnico aqui do Minas, e foi a primeira vez que alguém me falou de alguma coisa, pô, você vai lá, você vai treinar com pessoas no costas, que é o meu estilo, e sua carreira pode deslanchar. E chegando lá, não deu outra, realmente minha carreira deslanchou, e o Reinaldo, na época, também chamou alguns atletas e conversou, me lembro perfeitamente, como se fosse hoje, aqueles atletas que tinham potencial de chegar na Olimpíada. Um ano antes da Olimpíada, ele pegou aqueles atletas que ele achava que tinham potencial de chegar nos Jogos Olímpicos de Seul e fez uma conversa alertando a gente, né, da oportunidade que a gente tinha, só que tinha que se dedicar, tinha que abrir mão de algumas coisas, de festas, enfim, ter uma alimentação mais regrada, mas que daquele grupo ali saiu eu e mais um, nós fomos para a Olimpíada juntos aí no outro ano. E aí você fez a façanha, né? Participar de 5 Olimpíadas. Se uma já é bom, imagina 5. Não. Realmente foi muito bacana, né? Assim, foi na época, né, em 2004, só eu e uma nadadora inglesa fomos os primeiros aí a alcançar essa marca de 5 Jogos Olímpicos.
Hoje acho que tem até com 7 Olimpíadas, mas foram abrindo possibilidades para as novas gerações, né, para saber que a carreira que antes durava, aí, natação eu falo assim, começa cedo, com seus 5, 6 anos, mas acaba cedo também. No nosso caso aí, a gente foi quebrando algumas barreiras, mostrando que é possível sim. Até porque é difícil você atingir a perfeição, né? Claro, o vigor, o físico, tudo vai naturalmente ficando mais difícil, mas você vai ganhando com a sua experiência e com o seu próprio conhecimento do corpo ao longo desse tempo. E isso que me fez permanecer tanto tanto tempo aí no esporte. E a questão de participar de 5 Jogos Olímpicos, sensacional, né? Cada um com seu gostinho específico aí, que assim, são ótimas lembranças que eu tenho. E depois da sua visão assim de atleta, Rogério, como que você tem visto essa nova geração chegar para os Jogos Olímpicos? Você encerrou, depois teve outras Olimpíadas. Como que você tem essa visão dessa nova geração que veio pós Rogério Romero? Uma geração sensacional, né? Assim, antes você teve... Foram ciclos, né? A gente sempre lembra dos nomes ali de trás, Ricardo Prado, enfim, tiveram outros medalhistas olímpicos antes dele, depois veio a geração do Xuxa e do Gustavo Borges, a qual eu pertenci, e aí depois, quando você achava que não, essa geração foi a que estourou tudo, veio a geração do Cielo, depois Charles Pereira, enfim, muito as águas abertas agora que também são olímpicos, né? Então já temos medalhas nelas também. Então acho que a geração nova ela vamos dizer assim, infelizmente não conseguiu um objetivo que era a medalha olímpica no Rio, porque em casa sempre o fator casa faz a diferença. Quem disser o contrário tá enganado. Agora o fator faz a favor de quem sabe aproveitar, né? E contra aquele que não consegue absorver aquela atmosfera positiva lá da torcida. E eu acho que essa geração tem tudo aí, lógico. Esse sonho aí de Tóquio foi postergado um pouquinho. Só a geração lá de trás, de 80, 84, que pode dizer algo parecido com isso, né? Que houve o boicote. Mas de atrasar uma Olimpíada assim por conta dessa pandemia é algo novo, e aí sim você vai separar aqueles atletas que estão bem mentalmente. Isso vai ser um desafio para todo mundo, não digo que é fácil, né? Mas vai ser um desafio em tanto. Eu acho que a grande diferença hoje não é... Acho que os treinamentos me parece que são muito similares, né? Hoje não existe mais segredo, né? Com a internet, você vê tudo ao vivo, lives, e o pessoal já treina, já coloca o seu treino ali como forma de desafio para os seus... O conhecimento também ficou mais acessível também, né, Rogério? Com certeza o conhecimento ficou mais acessível e para todo mundo, né? Mais democrático. Então eu entendo que o grande diferencial hoje seja justamente a cabeça, né, da pessoa, dos atletas, como que eles vão absorver. Eu entendo que os atletas, não a maioria, mas acho que os atletas da natação, nesse quesito, eles estão bem, sim. Apesar de críticas que a gente tem que absorver tudo, mas mentalmente eu acho que essa é uma geração muito forte. Ô, Rogério, você estava no Minas em 2001 e 2002 como atleta, não estava? 2001 ainda estava como atleta. Então, antes de eu fazer a introdução da pergunta aqui que nós planejamos, porque eu era atleta do Juvenil do Minas nessa época, e a gente ficava esperando você chegar para a gente almoçar, sabe?
Nós éramos do juvenil do futsal e você da natação, você chegava com um mochilão grandão, ficava todo mundo ali esperando o Rogério Romero chegar para almoçar. E aí era a pergunta que eu queria te fazer, né? Como que você percebeu que você se tornou um ídolo e que você se tornou uma referência na modalidade que você se propôs? Você percebeu, puxa, cara, eu sou um ídolo dessa nova geração que está chegando no esporte. Essa pergunta também é engraçada, né? As pessoas que... Assim, primeiro, acho que os resultados falam, né? Então, pelo fato de eu ter conseguido alguns resultados, enfim, aonde eu me propus, acabo naturalmente dando alguma notoriedade. Mas eu sou uma pessoa, para quem me conhece, eu sou bem reservado nesse ponto. Agora, ela traz uma responsabilidade, que é a responsabilidade de você saber que tem pessoas te olhando, te observando. E aí não adianta, né? Você está lá na piscina, você é um super atleta, dedicado tudo, e fora, enfim, você faz algumas coisas que denigra a imagem de um bom atleta. Não estou dizendo que as pessoas não possam sair, beber, se divertir. É só saber que tem essa responsabilidade também, né? Então, eu percebo um pouco isso. Algumas pessoas chegam, depois de muito tempo, assim como você está falando aqui, falam, pô, eu lembrei daquilo que você me falou aquele dia. Sinceramente, eu não lembro. Mas essa era uma coisa que até eu gostava, realmente, de bater o papo, assim, principalmente por ser um veterano, depois mais no final ali, né? Então, tentar passar essa tranquilidade para as pessoas que, de repente, estavam participando de uma primeira Olimpíada, tudo, ou outro campeonato qualquer, conviver e tentar levar na maior naturalidade possível. Então, essa parte, eu acho, esse papel, eu acho que eu tentei fazer bem. E essa questão que você fala aí, pessoas lembram de algumas coisas, eu realmente não tenho noção, de repente, isso. Eu me recordo. A gente almoçava debaixo do restaurante do Minas, do antigo restaurante, do novo restaurante do Minas, Isso. Em cima, assim, quase a saída da Rua da Bahia. Da Bahia. Mas já tem muito tempo já também. Ali já sumiu. Romero. Né? Eu tava quase acabando já, mas vamos lá. Mas como foi, já aproveitando esse gancho, como foi a decisão de encerrar a carreira como atleta de alto rendimento? Aí tem uma brincadeira, né? Tem que falar aí. A minha parada programada foi em 96 mesmo, depois de Atlanta. Então, depois de Atlanta, foi a minha pior performance, enfim, a minha... Eu estava esperando um pouco mais e realmente ali eu decidi que já deu meu ciclo, já estou aí com meus 25, 26 anos, eu acho que já dá para se encerrar. E aí, no final do ano, eu tinha uma competição e essa competição foi representar o Minas e eu acabei pegando o índice para um campeonato mundial que seria em abril, e isso já era no dezembro, já, em abril, na Suécia. Eu falei, porra, Suécia? Não conheço Suécia. Aí bateu aquele negócio, não. Aí conversei com o meu técnico e tal. Aí que realmente eu fui fazendo uma coisa um pouco em ciclos bem menores, né? Como acabou tendo antes, não tinha, né, campeonato mundial todo ano, era 4 anos também, então era mais difícil, mas acabou, depois a Federação Internacional acabou incluindo campeonatos mundiais todo ano, e aí ficou menos difícil, vamos dizer assim, né, de você estabelecer metas a curto prazo. E aí, em 2004, na verdade, não foi planejado. Eu sabia que eu ia parar, né? Mas eu não... Essa transição, para te ser sincero, e aí para aqueles... fica um recado aí. Um dia acaba, né, gente? E você preparou para essa transição, Rogério? É isso que eu estou te falando. Porque isso que a gente tem discutido bastante, a gente tem visto muitos atletas desse momento se preparando para isso, mas a grande maioria ainda quer ir um pouco mais e não se prepara principalmente para a vida pós-esporte.
Esse é um assunto que até enquanto eu estive lá na secretaria, ele era um assunto que me incomodava, porque realmente as pessoas não se preparam, não se preocupam, né? Então, você vem do futsal que uma lesão pode acabar com a sua carreira no outro dia. Quer dizer, então, você imaginar que você vai ficar como atleta o resto da sua vida, naquela vida de atleta, isso é utopia. Então, a pessoa ela tem que realmente se preparar de alguma certa forma para o restante da sua carreira, das outras carreiras, da sua vida, né? Então, para ser sincero, assim, eu não me preparei tão bem quanto eu deveria. Então, eu tive um pouco de sorte, o que eu não recomendo para ninguém. Então, eu acabei sendo chamado, antes mesmo da Olimpíada, eu fui convidado para fazer parte do governo de Minas e acabei, logo depois da Olimpíada, acabei entrando no governo de Minas, levei um pouco em paralelo e obviamente, parei de nadar, porque não dá para conciliar as duas coisas. Então, para mim, foi de certa maneira, uma transição tranquila, mas eu sei que de outras pessoas que realmente não foi tão simples assim. O Rogério, e antes desse trabalho no governo de Minas, você deu uma olhada no mercado da indústria do esporte, porque você é uma referência como profissional, como atleta, como participante de Olimpíada, como medalhista, como campeão sul-americano, campeão mundial. Você chegou a dar uma olhada no mercado, para você sentir o mercado do esporte, da indústria esportiva, você já pegou esse convite da gestão pública e já entrou de cabeça nele? Já entrei de cabeça, mas é claro que eu entrei ali como um aprendiz, né? Então, eu entrei e tive que ter a humildade para aprender. E aprendi muito, aprendi muito. Eu fiquei em 10 anos, acho que alguém não gostou de mim, eu fui ficando lá por 10 anos, passaram-se 10 secretários de Estado e eu estava lá. Inclusive, aí, um que acabou de entrar, aí, que foi o Thiago, foi um dos mais longevos, aí, mais que ficou. Eu realmente foi um aprendizado muito grande. Eu acho que vale a pena valeu a pena essa passagem pelo governo. E aí até nessa parte que você entrou, né? Porque dentro do governo você tem que dar a dimensão, né? Hoje, falar assim, política, principalmente na época de campanha, tem a tríade. Vamos lá: saúde, educação, segurança pública. Assim, parece um mote, né? Não tem candidato que não deixe de falar essas três áreas. E a gente sabe que o esporte perpassa essas três áreas. Não vou falar que é fundamental para nenhuma delas, porque seria muito assim, presunçoso, né, de colocar o esporte nesse patamar. Mas você tem que para você ver, para você conversar dentro do governo, você tinha que realmente atrair essas outras áreas e mostrar o impacto que você tinha nessas outras áreas e, principalmente, o que você falou aí, da cadeia produtiva do esporte. Né? Ou seja, onde tem emprego, né? Hoje a gente está vendo aí os clubes esportivos fechados todos, né? Quantos treinadores aí estão em casa e podendo, sem poder contribuir na sua plenitude. E a gente fez um trabalho muito interessante com o Sebrae de Minas, destrinchando um pouco essa cadeia produtiva do esporte, exatamente para mostrar, dentro do próprio governo, o papel que o esporte tem na geração de emprego, na geração de riqueza, vamos dizer assim, e até em outras questões que às vezes é difícil monetizar, mas na parte principalmente da saúde, né? que eu gostava muito de falar. Secretaria de Esporte é a Secretaria da Saúde. A Secretaria de Saúde só fala de doença, a Secretaria da Doença, né? Então, nós é que realmente fazíamos a parte da prevenção, né? Para ninguém ficar doente, ou pelo menos prolongar aí a vida saudável do máximo possível de pessoas. Ô, Rogério, e nesse tempo que você se diz, você que está dizendo, eu não acho, porque eu tive com você lá por três oportunidades eu tive com você na secretaria,
tratando sobre assuntos relacionados à lei de incentivo, a também captação de recursos para a cidade e também sobre, se não me falha a memória, criação de Conselho Municipal de Esporte. Mas um ponto que eu queria saber de você, né, porque tem vários colegas e de vários segmentos nos assistindo, é que foi na sua área de capacitação. O que você fez para você conciliar aquele momento de transição, né, para você chegar na secretaria, o que você buscou de conhecimento para que você pudesse acompanhar esse pessoal que já estava no mercado e já estava no segmento do desenvolvimento público, da gestão pública, o que você buscou para te amparar em questão de conteúdo esportivo e de gestão? Lá atrás, mandar um abraço aqui para o Marcos Magalhães, que foi o meu... Uma fera. Um dos gurus, você conhece também, um dos gurus. Lá. Esse aí eu vou te falar. Conheço muito aí também das leis de incentivo. Desde lá do nascedouro das leis de incentivo. É interessante isso aí, porque na época não existia, ou pelo menos eu não tive a oportunidade de conhecer, nenhum curso específico, né? É claro que existiam cursos para a área pública, mas que não era muito específico da área de esportes que eu estava ligado. Então, eu fui beber direto da fonte, né? Primeiro eu peguei um ex-secretário, que é o próprio Sérgio Bruno Zeque Coelho, que foi presidente do Minas também, foi secretário lá. Fui bater um papo com ele para conhecer, enfim, um pouco da máquina. E depois nós fomos num corrente que foi de São Paulo, né? Onde tudo é grande, né? Em termos de Brasil, é referência, e estava lá um grande gestor que é inegável, tive, de novo, sorte de estar lá na mesma época o Lars Grael. Então fomos lá, passamos um dia com ele, aprendendo na prática, vamos dizer assim, né? Com quem está fazendo, mão na massa mesmo. E depois, é lógico, fiz alguns cursos específicos aí na gestão, não gestão pública, mas também desenvolvimento de projetos. Tem uma MBA também nessa parte, mas o que eu nunca deixei é de ser curioso, né? Então, logo depois, o Lars era presidente do Fórum dos Secretários e Gestores de Esporte e Lazer estaduais, né? E eu participei por muito tempo desse fórum também, inclusive fui presidente por um breve momento. E o que eu gostava, que eu tentava sempre buscar, né? É difícil porque é um pouco da política ali, mas era os bons exemplos, é o benchmark, né? Que a gente sabe em qualquer área. Então, aproveitar aquele momento e falar assim, gente, o que você está fazendo? Você tem Bolsa Atleta? Então, eu fiz um diagnóstico, vamos lá, quem que tem Bolsa Atleta, quem que tem lei de incentivo? Qual que foi o caminho que vocês fizeram para ter isso aqui? Que o Estado não tinha, né, na época. E a lei de incentivo foi uma batalha longa. Aí vai uma live inteira só para a lei de incentivo. Né? E tanto que ela faz bem hoje, né? Para o esporte mineiro. Cara, uma coisa que eu me sinto assim orgulhoso é que algumas sementinhas que a gente plantou lá atrás, né, ainda estão colhendo frutos. Então, essa parte da lei de incentivo, embora não seja um valor grande, vamos dizer assim, mas eu acho que era o começo, foi a maneira da gente implantar. Você falou aí dos conselhos municipais, teve uma época aí que foi fabuloso, né? A gente estimulou, vamos dizer assim, a criação de vários conselhos e eu acho que é isso. Quanto mais a gente estiver conversando, debatendo sobre esporte, melhor. É claro que não pode ficar só no parla do parlamento, né? Tem o executivo que tem que executar, alguém tem que chegar lá e fazer as coisas que estão, não é simplesmente só debater e sair lá com um plano, não sei o quê. Alguém tem que executar aquele plano. Ô, Rogério, vamos pegar uma pergunta aqui da Bárbara. Ela faz uma pergunta muito interessante e quer saber só a sua visão. Qual a opinião de vocês acerca das instituições que regulamentam e fomentam o esporte do Brasil? Instituições do terceiro setor, como confederação e federações, elas são importantes? É difícil essa resposta aí.
Não é difícil, ela é fácil, só que eu não sei se ela vai gostar ou quem está aí de federação vai gastar. Ei, Blenda, um abraço para você também. Cara, eu, sinceramente, federações estaduais, eu já falei até para os próprios presidentes, vários deles, a gente até fez um trabalho bacana com eles de gestão, né, de mapa estratégico, eles saberem como, não é simplesmente passar o dinheiro, é o que fazer com o dinheiro e, às vezes, até a questão de se organizar. As federações estaduais, para mim, a grande maioria não faz diferença, né? Virou como se fosse um cartório, eu costumo dizer, porque esse é um problema, porque se você, ok, tem um sistema que vem lá de cima, FIFA, COI, enfim, e eles estabelecem esse tipo de sistema que é bom para eles, né? Organiza, é bom, sim, sem entender, mas hoje está mudando, né? Então, quer dizer, as pessoas elas não respeitam mais fronteiras. Então, eu preciso realmente ter uma federação mineira. O pessoal lá do sul de Minas vai vir aqui para Belo Horizonte. O pessoal lá de Montes Claros, de repente, será que não é mais fácil? O pessoal do Triângulo, será que não é mais fácil competir em São Paulo? Você entendeu? Então, esse negócio de muito... Esses limites, para mim, não fazem muito mais sentido. Então, as confederações e federações, claro que tem bons exemplos, mas, assim, uma maioria, ela acaba ficando para trás em termos de gestão, que eu digo, pela questão de você não ter uma concorrência, né? Então, nesse caso, eu acho que a concorrência para as confederações, principalmente. Para as federações, eu acho que o problema é maior ainda, porque a grande maioria não tem nenhum fluxo mínimo de caixa. Então, aí realmente é a dificuldade. Como que você planeja uma coisa sem você saber quanto que você vai ter no caixa daqui a 2 meses? Então, é aquela penenga, né? Tem que passar lá o Pires para qual prefeitura que pode bancar aqui para eu sediar um campeonato regional. É uma dificuldade. A gente tem que, ao mesmo tempo, valorizar os abnegados que pegam uma federação deles, mas, ao mesmo tempo, criticar o sistema como um todo, né? Que é feito para perdurar, não tenha dúvida disso. Assim, a semana que vem vai ter uma assembleia da CBV, e ali as federações, embora lá tiveram algumas mudanças, um sexto lá, um terço, não sei, dos atletas, a votação, os clubes ainda, o peso é muito pequeno, mas as federações é que realmente fazem a confederação, né? O sistema Rogério, é esse. você acredita com a modernização das leis, né, como a atualização da Lei Pelé agora em 2014, com as leis de transparência, com o Price, os novos gestores surgindo com mais conhecimento, com mais conteúdo, vindo da área teórica, alguns aliando a experiência de ex-atletas, como você, por exemplo, que teve uma vivência no esporte de elite, de alto rendimento. Você acredita que nós estamos tendo um avanço nessa área da profissionalização do esporte? Eu gostaria de falar um sim categórico, mas infelizmente não. Mandar um abraço aí para o Cassiano também, o pessoal da FENG, o coach Delano. Delano, está aqui no Brasil? Onde você está, meu filho? Está pelo mundo aí, né? Eu acho que a legislação é aquela velha coisa, né, Matheus? Tem lei que pega e tem lei que não pega. Então, no papel é muito bonito você falar o atleta, você tem que ouvir o atleta, como se o atleta fosse a resposta para tudo. Agora, é o que você está batendo aí. Tem atleta que não se prepara também para os novos desafios. Então, fica difícil de você jogar uma responsabilidade só porque o cara é campeão dentro de uma quadra, não quer dizer que ele vai ter o mesmo sucesso numa gestão do seu esporte. É claro, ele tem o conhecimento empírico ali da quadra, tudo, mas é diferente. É diferente. Então, se esses atletas não se prepararem,
E eu falo assim, gente, aí, o atleta, o Nussmann foi atleta. E aí? Cadê os críticos do Nussmann? Eu acho que ele fez um trabalho fantástico, fantástico. Tem crítica também? Tem, mas ninguém lembra do lado bom também. E que ele foi atleta. Então ele conhecia também o outro lado. Eu estou falando do Nussmann porque é mais notório, mas existem N exemplos hoje de presidentes de confederações que são ex-atletas. Então, o atleta não necessariamente ele é a resposta para tudo. É claro que tem que ser olhado. Mas e os demais stakeholders ali? O próprio técnico, patrocinador, o árbitro, né? Enfim, os pais, os pais, o maior patrocinador, senão o esporte não existe. O pai, sem os pais. Ô, Rogério, mas você vem do esporte que é a natação, que é um esporte, por exemplo, eu sou muito participativo no futsal, que são modalidades que têm dificuldade de captação de recursos, posso dizer assim. Talvez não nos grandes centros, mas nos centros ao redor. E você tem observado, assim, você que hoje trabalha no esporte alto rendimento, que as empresas estão buscando, as empresas que eu falo, os patrocinadores, como você mesmo disse, stakeholders, tem buscado mais credibilidade, tem feito tem observado mais, olha, eu vou pôr recurso ali porque aquele projeto ele me dá um retorno maior, não só de imagem, mas ele me dá um retorno social, ele tem transparência, ele tem gestão, ele me apresenta resultados, porque o que a gente percebe muito, e você disse uma frase bem interessante, que ela é realista, por mais que a gente não queira, a questão do pires na mão, a gente passa por um processo que o esporte, a gente tem que parar de pedir dinheiro como se fosse obrigação do empresário bancar o esporte. Como era antes. Antes era uma coisa de amor. O cara gostava de natação, ele tinha um filho que nadava, ele pegava o dinheiro da empresa e patrocinava. Aí o que acontecia? O filho crescia, parava de nadar, o pai cortava o recurso que era para aquele projeto. A gente tem diversos projetos desse sentido. E hoje, o papel do profissional do esporte, do meu ponto de vista, ele tem que mostrar para a empresa que ele tem que ser um produto, um projeto perene, né, Rogério? Que não pode só naquele período que o filho está ali. Nós temos que avançar mais além. O que você acha disso? Eu concordo com você, mas eu também acho que o esporte ele pode ser as duas coisas. Eu acho que esse pai também, que ele é um aficionado, seja porque participou do esporte, porque o filho dele está lá, tem que aproveitar isso também. E não tem que ter vergonha de dizer não. Tem que aproveitar isso também. Porque o esporte não tem... Se você pensar racionalmente, fica difícil de sustentar esse discurso. Ah, cara, você vai vender mais carro, você vai vender mais bebidas, você vai vender quanto? Como que você vai medir? Então, esse imponderável que é o esporte. Quer dizer, o engajamento, a mensagem que o esporte passa é que faz essa conexão com o público. Então, eu tenho que aproveitar. Se do outro lado também o cara está mais suscetível a isso, eu tenho que, não é aproveitar, não, é realmente chegar e jogar limpo. Cara, você conhece a dificuldade que tem o esporte, você sabe que isso aqui faz diferença, não sei o quê. Agora, é claro, de uma maneira profissional, não pode ser simplesmente amadora e você tem que dar algum retorno para a pessoa mesmo, né? Ou para a empresa. Existe hoje, existe N ferramentas, N maneiras de você realmente dar algum retorno e assim, muito bem mensurável, né? O pessoal de marketing consegue entregar isso, né? Mas eu ainda acho que o esporte ainda está nesse imponderável. Eu gosto de falar isso. Gente, se o cara gostar do esporte, ou ele ter participado, ou ele ter vivido, convivido, a conversa flui melhor do que você simplesmente mostrar números. A sua marca vai aparecer aqui na placa e nós temos não sei quantos minutos de Sport TV e não sei o quê, vou colocar não sei o quê na rede. Isso aí é bom para o cara que não conhece. Agora, se a pessoa tiver uma passagem pelo esporte, é melhor ainda. Então,
acho que o interessante é isso, você procurar alguém que tem algum vínculo, de alguma forma, com o esporte dentro daquela empresa, daquele seu lead ali, para realmente ter essa conexão maior, né? Porque senão, cara, por que eu vou colocar no esporte aqui? Por que eu vou colocar nesse time de futsal e não fazer uma propaganda aqui direto no supermercado para eu vender mais café? Não sei. Então, Rogério, e você agora retornou ao Minas, né? Tem quanto tempo que você retornou ao Minas e nessa nova função? aí que eu vou mandar um abraço de novo aqui pro Calha, pro Polaco, está lá no Canadá. A Taveira, pelo amor de Deus, a maior diferença do público e privado é que um acrescenta ao outro. Sim. Não, a volta em Minas, cara, foi muito bacana. Eu estava num momento de transição, e aí acabou surgindo uma vaga no esporte aí. Eu passei por um processo até longo, 3 ou 4 fases. E acabei entrando aí como gerente de esportes nesse desafio. Um desafio não é mole, não. Né? Você sabe, ali são 8, 9 modalidades, enfim, com todo esse histórico do Minas, enfim, nas modalidades todas que ele participa, você tem uma referência ali nacional, né? Todo mundo reconhece o trabalho que é feito no Minas e manter e tentar subir esse patamar não é um trabalho de uma pessoa, não. Você realmente tem uma equipe aí por trás para poder manter essa coisa no prumo. Rogério, como é a estrutura hoje, assim, claro, de forma resumida, do Departamento de Esporte do Minas? Então, nós temos lá, dentro do Minas, nós temos 4 gerências ou divisões agora, fins, né? Que é o lazer, a educação, a cultura e o esporte. Então, se você falar de esporte, da minha área, são os federados. Então, a partir do momento que o sócio ou o atleta ele é federado, ele passa a ser da nossa parte. Então, temos cerca ali, números redondos aí, cerca de 1.000 atletas, sendo 800 atletas da base e 200 da ponta, das equipes. E embaixo ali eu tenho, são 10 departamentos, sendo um para cada modalidade, considerando aí o vôlei feminino e masculino pelas suas particularidades, uma modalidade distinta, e tem uma praticamente administrativa, de apoio, e a outra de ciência do esporte, enfim, medicina, fisioterapia toda. Então, esse é o organograma básico ali da minha área, que tem umas 140 pessoas. Mandar um abraço para o Cláudio Olívio, lá do NICE, e para o Sérgio Fausto, meus orientadores de TCC lá atrás. Fui bem orientado. Olha lá o Vevé, conhece? Olha o Vevé, grande Vevé. Saudade de você tomar uma coca aí junto, Vevé. Ô, Rogério, e quais os desafios na questão da estrutura financeira, né? Como fazer a coisa acontecer, principalmente nas questões financeiras, porque você tem diversos níveis primeiro, como você trata com atletas federados, você tem diversos níveis de profissionais, né, com expertise na área técnica, e você também tem atletas aí, o Minas é um grande formador de atletas para o Brasil e também para o mundo. Como é lidar diariamente com esse público? Primeiro aqui, só falando a Bárbara aí, do André Baeta. André Baeta, nosso diretor de tênis lá, iniciou com corda toda, estava num trabalho fantástico até essa parada aí. E aqui o Beto Ferreira, possível implementar essa estrutura em clubes de porte menor? Eu acho que sim, mas assim, cada um vai ter que customizar, né? E aí, entrando na tua pergunta, Matheus, eu acho que o grande desafio é você fazer a gestão dos recursos, né? O recurso financeiro é um deles. Todos eles são limitados. Então, eu tenho lá os atletas, tem a limitação dele, tenho limitação em treinador, tenho limitação de espaço. Hoje é um grande problema no Minas. Então, eu tenho que saber, nós temos que saber lidar com todas essas limitações.
o dinheiro é você tentar extrair o melhor possível. E aí não tem jeito. É você estabelecer as prioridades. E as prioridades, em tese, é a diretoria que nos passa as diretrizes. Então, eu não vou deixar de participar de um campeonato, de uma Superliga Nacional de Vôlei. Beleza, essa é uma diretriz. Porque, de repente, entra uma outra diretoria e fala, não, eu estou gastando uma montanha de dinheiro nisso, eu vou pegar esse dinheiro e investir em outra parte. Então, essa parte da estratégia, você, claro, discute, mas depois da estratégia definida, você fala assim, cara, é isso aqui, então. Você soma a estratégia com o tanto de recursos que você tem, ó, vai dar para fazer isso. Mas não dá para fazer. É lógico, tem uma discussão ali, mas isso aqui é demais, não sei o quê. Tá. É a discussão que você tem que ter no alto nível para tentar fazer cumprir aquela estratégia que estão todos esperando. Nem sempre é fácil, lógico, existem desafios aí como esse que nós estamos passando hoje aí, que ninguém planejou, ninguém consegue planejar um problema desse, né? Então, aí é outro desafio, é você saber ter a resiliência ali de saber os caminhos primeiro para essa fase, mas também já preparando para a volta. Rogério, e como que vocês têm organizado junto com os departamentos, né, nesse período de pandemia? É um desafio. A gente tem reuniões diárias, porque está muito dinâmico, né? Então, a gente tem que estar com um alinhamento muito bom de comunicação. Acho que esse é uma outra área fundamental, e você não deixar ruído nessa comunicação, porque senão qualquer coisa dessa foge do controle. Então, você ter, ao mesmo tempo, aquilo que você falou, a transparência, né, a governança ali dentro com o seu pessoal, e passando as informações a tempo, tentar esclarecer, porque nem tudo a gente tem resposta, principalmente nesse caso, mas, na medida do possível, deixar aberto para o debate, né, para a discussão do que pode ser melhor nesse momento. Então, a gente vai entrar numa fase agora forte, como eu falei, que é realmente a gente já se preparar para a volta. Vai ter que voltar um dia. Como que nós vamos voltar é a grande incógnita. Rogério, e agora você nesse papel de gestor, como você tem visto, assim, você já se pegou imaginando, você é atleta antes, e quando você olhava para o gestor, o que você pensava? E hoje você, como gestor, olha para o atleta e o que você pensa? É um papel difícil, né? É um papel difícil e, na verdade, eu tive que ouvir isso do próprio Nussmann. A gente convidou ele no lançamento, lá atrás do Minas Olímpica. Ele veio e acho que ele faz esse tipo de comentário com todos os atletas, que eu falo, bem-vindo ao outro lado da mesa, né? E realmente é interessante, mas acho que se você, como atleta que a gente foi, você sabe se adequar, né? Vamos dizer assim, você tem essa persistência que o pessoal fala, se você é treinável, né? Você é treinável, você tem que realmente ter humildade para, de repente, entrar num ambiente novo, em que você não sabe tudo, e perguntar, questionar, buscar conhecimento daquela área que você ainda não domina, para depois, sim, poder implementar algumas coisas que você acredita, né? E aí, embasado, sim, no seu conhecimento que você colocou. O Caio está perguntando aqui, para a volta da pandemia, o Minas tem uma estratégia de teste para o vírus? Acho que, não sei, o que a gente está discutindo lá, Caio, é colocar lá o termômetro logo nas entradas também, para ver se a pessoa está com febre ou não, né? E aí impediu a entrada dela no clube. Romero, tem uma pergunta interessante do Maurício também. Qual a visão de vocês em relação ao esporte no retorno pós-Covid-19? Como manter os recursos fluindo para o esporte com as dificuldades financeiras das empresas? Vai ser um entrave, vai ser um momento de sentar e muita negociação e muito bate-papo e apresentar novas estratégias, né? Vai ter que todo mundo sair da zona de conforto, né, Rogério?
é o bom senso, né? Eu acho que todo mundo, logo no início, você vai negociando, vai suspendendo alguns serviços ali do Minas e tal, e o pessoal está entendendo. Então, você tinha um transporte regular de uma unidade para outra, você suspendeu. Não tem jeito. A pessoa que está lá, infelizmente, prestando serviço, entende que essa suspensão, ele como parceiro, ele entende isso. E também a gente vai ter que entender na volta também alguma coisa, né? Para a situação dele e ele a nossa também, quando retornar. Então, sem dúvida, vai ter que... não tem uma fórmula de bolo. Vai ter que ser realmente conversado com cada um, até porque a volta não vai ser tudo de uma vez. Então, cada parceiro que estiver junto aí com o esporte, você tentar conversar com eles e ver qual que é a condição dele e qual que é a nossa condição também de dar aquele retorno que foi programado lá atrás, de repente, se é alguma parceria mais antiga. E para os novos é aquilo que você está falando, é um desafio. Agora, não vai acabar, né, gente? A riqueza do mundo, ela não acabou por conta da Covid. O dinheiro continua existindo e o negócio é ele circular. Então, o esporte, você vê assim, o pessoal quer consumir o esporte, né? Tá sedento daqueles momentos lá, principalmente ao vivo, né? Que é outro diferencial do esporte, essa imprevisibilidade. Você tá lá, um time de futsal, um outro bem mais forte, e um faz um gol naquele momento de... Isso que é a magia do esporte. Tudo muda. E isso vende. Essa imprevisibilidade, felizmente para nós, o ser humano gosta disso, né? Não é à toa que existe loteria e tudo gosta de jogar. E eu acho que o esporte tem um trunfo aí na mão depois que a gente passar por esse mar revolto aí. Ô, Rogério, uma pergunta interessante também do Matheus Lara. Quais são as diferenças de ações realizadas por vocês entre as equipes de base e a de ponta? Não, são muitas, né? Vamos dizer assim, as equipes de ponta, ela tem um suporte diferenciado ali da nossa área de ciências do esporte, medicina, fisioterapia, preparação física, enfim, é muito mais específico, porque ali realmente os detalhes vão fazer mais diferença. Não que não façam na base, mas vão fazer mais diferença. Mas, no menos, nós temos um cargo muito interessante que eu não vi em nenhum outro clube, que é o técnico principal da base, que ele faz a ligação entre as escolinhas e a ponta. Então, esse cara é um cara-chave, que você conhece aí, o Perdigão, no futsal, que ele conhece, né, das duas pontas e consegue fazer fluir para chegar lá alguns atletas da base e já suprir um pouco também a equipe da ponta. Então, eu acho que esse é um dos diferenciais também do Matheus. O Matheus foi quem fez lá a pesquisa do Foi. Matheus, foi? Um abraço aí, Matheus. Rogério, tá caindo na água ainda? Não. Essa fase. Definitiva? De forma definitiva? Nem nos campeonatos master de natação? Aí é que não mesmo. Nunca diga nunca, mas no momento eu não sinto falta, não. Então, vamos deixar por enquanto o esporte e a atividade física mais para a saúde. Então, acho que é isso que, nesse momento aqui, para mim, tá sendo interessante. Rogério, queria agradecer, antes de encerrar, queria mandar um abraço especial para o Marcos Magalhães, que está nos assistindo aí. Você até mandou. Sou muito grato ao Marcos por tudo que ele fez por mim na minha época de Minas. E também a Soraya Amaral, que hoje faz parte lá da gerência de educação, né? Tá dentro da gerência de educação, na área de esporte, onde eu também trabalhei no Minas e tenho um grande carinho por ela. Ela mandou um abraço para você também aqui. Rogério, queria te agradecer por você ter aceitado o convite, ter participado conosco desse projeto de lives relacionados à indústria do esporte e gestão esportiva. Muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo e poder compartilhar o seu conhecimento e suas experiências para a gente aqui do esporte. Obrigado, Matheus, pelo convite de novo. E parabéns aí por essa iniciativa. Acho que
Hoje fica difícil você acompanhar tanta live interessante, tudo, mas realmente é importante isso aí nesse momento, entreter com conteúdo de qualidade aí, como você está nos proporcionando. Grande abraço. Eu tenho que agradecer o Taveira de novo, porque ele entrou e já tinha, não tinha agradecido ele. Eu tenho que agradecer, ele até mandou aí. Porque se eu não falar dele, ele fica bravo comigo aqui. Daqui a pouco ele me manda mensagem. Um abraço, viu, Taveira? Obrigado. Rogério, brigadão. Pessoal, obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus.